Vamos dar início à gravação de mais uma videoaula do nosso curso, agora abordando as medidas provisórias. Para o estudo da medida provisória, é possível fazê-lo comparando a sua disciplina com o decreto-lei previsto nas Constituições de 37, 67 e 69, a medida provisória na redação original da Constituição de 88, a medida provisória depois da emenda constitucional 32, que alterou amplamente a sua disciplina e poderia incorporar, por exemplo, o que consta aí da PEC 70, de 2011, que propõe a revisão da medida provisória. Para os fins desta aula, dessa videoaula, que é mais restrito, vamos nos ater aqui à Constituição de 88 e à disciplina prevista na emenda constitucional 32 de 2001. Para ambos os casos, tem os chamados pressupostos constitucionais, quer dizer, são condições previstas na Constituição para a edição de medida provisória. E são eles a existência de uma situação de urgência e relevância que autorizaria a edição de medidas provisórias. O fato é que a jurisprudência inicialmente entendia que o conceito de urgência e relevância era um conceito amplo e havia uma discricionariedade do presidente de definir quando estavam preenchidos tais requisitos, tais pressupostos para a edição de medida provisória. Aos poucos a jurisprudência alterou, foi se alterando, admitindo com muita parcimônia o controle de constitucionalidade da medida provisória com base na existência ou não dos pressupostos. Na emenda constitucional 32 foi incluído um dispositivo que nos parece óbvio, seria desnecessário, dada a sua obviedade, que é o parágrafo 5º, que exige que, antes do exame de mérito, se verifique a existência dos pressupostos constitucionais da medida provisória, exatamente urgência e relevância, ou seja, que é um dispositivo que afirma que não estava sendo cumprido e é evidentemente que ele por si só não garantiu o cumprimento, o sentimento de abuso da medida provisória continua. Um aspecto importante que a gente cabe aqui diferenciar entre a redação de 88 e da emenda constitucional 32 diz respeito à eficácia. Na redação original era 30 dias e só previsto que perderia eficácia, mas houve uma prática que a cada 30 dias o governo federal reeditava a medida provisória. Editava ela com o mesmo número, acrescentando um dígito seguinte para informar qual era a reedição, com um detalhe importante, que a cada edição havia também algumas alterações pontuais, o que configurava uma situação de grande insegurança jurídica. A Constituição não previa essas reedições e isso foi um entendimento admitido pela jurisprudência e reiterado pelo Congresso Nacional. A emenda constitucional 32 estabeleceu que a 60 dias admitida uma única reedição, mas que com 45 dias a medida provisória passa a sobrestar a pauta, da casa em que ela estiver, da Câmara ou do Senado. O então presidente da Câmara, Michel Temer, adotou um entendimento de que a medida provisória, esse sobrestamento apenas suspendia a apreciação de matérias que poderiam ser objeto de medida provisória. Não teria de lei complementar, de PEC, de outras matérias. Um entendimento que não está, não tem base no texto constitucional, mas foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal em decisão liminar, que não foi concedido, o mérito da matéria não foi apreciado. Então, são 60 dias, reeditavam uma única vez, deu 120 dias, a matéria não foi
apreciada, a medida provisória perde eficácia por decurso do prazo. Uma questão importante é no que diz a matéria, o que pode ser objeto da medida provisória. A Constituição de 88 se silenciava em relação a isso, né? Havia uma pequena construção jurisprudencial. Né? A medida provisória, a emenda constitucional 32, ela absorveu os entendimentos jurisprudenciais e trouxe alguma inovação. Vejamos essa questão. Né? É vedada a edição de medidas provisórias sobre matérias relativas a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Bom, já havia um entendimento de que as matérias nas quais eram vetadas a edição de leis delegadas, nos termos do artigo 68, parágrafo 1º, não poderia ter edição de medida provisória. Né? Você não pode lei delegada, muito menos medida provisória. E esse conteúdo, salvo os partidos políticos, já estavam lá previstos no artigo 68, parágrafo 1º. Né? Então, nesse dispositivo, a única novidade é mesmo partidos políticos. Direito penal, processual penal e processual civil também já era consagrado na doutrina, também na jurisprudência, que não poderia ser objeto de edição de medida provisória. O direito penal, em virtude do princípio da legalidade que o informa, né, jamais teve edição de medida provisória sobre o assunto. E o processual foi uma construção jurisprudencial, de forma que o inciso B absorve a doutrina e a jurisprudência sobre a matéria, não havendo assim uma inovação efetivamente. Né? Organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, e a carreira e a garantia dos seus membros, já constam lá no artigo 68, parágrafo 1º, de forma que, e por conseguinte, então já havia um entendimento que não poderia ser objeto de medida provisória, além de que parte dessa matéria diz respeito à lei complementar, então não tem novidade propriamente. Né? Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, também já estava lá no artigo 68, não tem novidade. Que visa a detenção ou sequestro de bens e poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro, aqui tem uma novidade, efetivamente, e certamente é o antídoto a outro plano Collor. Né? Reservada a lei complementar, ok, isso já era um entendimento, né? E é óbvio, né, que se a lei complementar requer uma estabilidade normativa, você não vai admitir uma edição de medida provisória sobre a matéria. Né? E o inciso 4º é a maior excrescência da nossa Constituição, não pode ter medida provisória de matérias que já foi disciplinado em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, depende de sanção ou veto do Presidente da República. O Presidente da República que vai editar a medida provisória. Né? Então, aqui são aqueles 15 dias úteis que o Presidente pode vetar, né, que ele tem para o veto ou a sanção. Nesse período ele não pode disciplinar a mesma matéria através de medida provisória. É uma excrescência, é uma obviedade, né, mas enfim, não cabe aqui entrar nos detalhes porque chegou a esse ponto a emenda constitucional 32. Uma outra matéria importante é a medida provisória em matéria tributária, no parágrafo 2º aí do artigo 62, né? Lembrando aqui que matéria tributária, a criação e a majoração de impostos se baseia no princípio da anterioridade, ou seja, você altera, né, você amplia, majora ou institui um novo imposto e ele só pode vigorar no ano seguinte. E a pergunta é, no ano seguinte, em relação ao quê? A edição da medida provisória ou da sua conversão em lei? E aí a medida provisória esclareceu que é da sua conversão em lei, né? Ou seja, se você editou a medida provisória em novembro e converteu ela em fevereiro de 2016, ela só vai produzir os seus efeitos em 2017. O que torna curioso pensar a medida provisória em matéria tributária para criar ou majorar impostos, qual é a urgência, já que você só vai produzir efeito no ano seguinte. Essa é uma boa discussão.
Um aspecto importante, né, quer dizer, se a medida provisória for rejeitada ou com perda da eficácia do decurso de prazo, né, ela perde a vigência, né, de forma retroativa à data de sua edição, mas os atos praticados com base na medida provisória têm legalidade. É uma situação curiosa, sui generis do ponto de vista jurídico, na medida em que, durante aquele período, já não mais vale o vigor daquela norma, mas os atos praticados quando ela, na vigência dela, são válidos. É evidentemente que o Congresso Nacional teria aí 60 dias para disciplinar, através de decreto-lei, estes atos, né, a validade desses atos. E se não o fizer em 60 dias, então essa validade adquire sua regularidade plena, né? Bom, evidentemente que a medida provisória pode ser alterada, né? E quando ela é alterada, ela se converte em um projeto de conversão de medida provisória em lei, e, em tendo sido alterada, essa alteração é submetida à sanção e veto do chefe do Poder Executivo. A penúltima observação, que pode medida provisória em estados e municípios, desde constante na Constituição Estadual ou na lei orgânica, né? Na Constituição Estadual tem 5 estados que admitem medida provisória, né? Santa Catarina, Paraíba, Rio Grande do Norte, né? E outros 2, e eu desconheço municípios que tenham a previsão de medida provisória. Uma última observação, medida provisória em vigor na data da promulgação da Emenda Constitucional 32 de 2001, né, elas não tinham tempo para a sua apreciação, né, não haveria perda de eficácia por decurso de tempo, poderiam ser apreciadas a qualquer momento. Então é possível que existam medidas provisórias de 2001 ainda em vigor. Espero que essa síntese, né, esclareça, né, os telespectadores aí que têm a oportunidade de estar assistindo essa videoaula, e me coloco à disposição. Muito obrigado pela atenção de vocês.